Agora nós vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13. A palavra de Deus assim nos diz, meus irmãos. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Amém? Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai querido, que momento especial o Senhor está nos concedendo nessa noite, podendo juntos adorarmos ao Senhor. Momentos especiais que nos sensibilizam, que nos emocionam, como cada parte até aqui, o coro masculino cantando há pouco, ó Deus. E agora, Senhor, a expectativa do nosso coração é que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra, Senhor. Isso é tão especial, é tão tremendo, que o Senhor possa nos tocar, ó Deus, através de vasos de barro imperfeitos, limitados, ó Deus, quando estes expõem a tua palavra com fidelidade, graças à sabedoria que vem do alto, Pai. E é o que nós pedimos. Que o Senhor ensine, Pai, ao nosso coração, que o Senhor abra os nossos ouvidos lá dentro da alma, para que a gente ouça, aprenda e possamos viver, ó Deus, essa palavra dessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a pergunta que eu gostaria de iniciar hoje, a nossa mensagem é: você acha que as pessoas mudam? De verdade? Quem acha que sim? Quem acha que não? Já ouvi gente dizendo: as pessoas nunca mudam, elas são sempre as mesmas. Quem acha que sim, as pessoas mudam, é possível que elas mudarem. Então vamos dar alguns exemplos aqui. O marido incrédulo muda um dia, gente. A esposa impaciente, a vida toda. Dá para aprender a ser paciente de uma hora para outra? O casamento que está desmoronando ou que está com aquela apatia crônica, é possível haver mudança? E o filho rebelde? Pode um dia mudar depois de anos e anos de rebeldia? Ou é possível que você deixe a imoralidade definitivamente? Ou que você aprenda a controlar a ansiedade, já que a ansiedade é uma marca que te acompanha a vida toda? Ou é possível, de fato, vencer a depressão sem ser na dependência permanente dos recursos? Eu pergunto, do ponto de vista espiritual da palavra de Deus, é possível alguém superar a depressão? É possível a gente aprender a viver dentro do nosso orçamento, se a gente sempre foi desorganizado com as finanças, vivendo acima do orçamento, se endividando? É possível também a gente aprender a morder a língua, né, e não ficar o tempo todo falando mal dos outros, como às vezes acontece? É possível também a gente aprender a deixar de ser murmurador e ter um coração contente, alegre, agradecido a Deus? É possível a gente aprender a ter uma vida cristã contagiante e não uma vida com aquela mesmice de sempre? Na nossa série das lives semanais, eu tenho abordado o fruto do Espírito como o remédio divino para os efeitos da pandemia. Eu me refiro aos efeitos não de saúde da doença propriamente, mas aos efeitos colaterais sociais, familiares, emocionais e espirituais. Você encontra essa nossa série no Spotify, no nosso IPNcast, ou mesmo no canal IPN Online. E uma das coisas que eu pontuei ali nessa série, já foram 8 mensagens na série, é que essa pandemia tem provocado o aumento de violência doméstica, o aumento de divórcios, da depressão, do suicídio. E qual foi o nosso objetivo ali naquela série? Por um lado, prevenir, para que esses efeitos não cheguem até a sua vida, a sua família. Por outro lado, também trazer esperança de mudança, que é o tema da nossa mensagem aqui hoje. Esperança para mudança, porque é isso que o texto bíblico nos diz. Então, muda
ou não muda? O que vocês acham? Tem um autor que já esteve aqui no Brasil, Paul Tripp, ele tem livros muito bons na área de aconselhamento. Ele escreveu um Como as Pessoas Mudam. Esse livro aqui, ó. Como as Pessoas Mudam, do Paul Tripp e outro autor aqui. E ele diz uma coisa interessante aqui: não são apenas algumas pessoas que precisam de mudanças. Mudança é a regra para todos, porque a queda afetou a todos nós, desconfigurando-nos da verdadeira humanidade. Então, como todos nós estamos marcados pelo pecado, todos nós temos coisas para mudar. E a mensagem dessa noite, baseada em Filipenses 2, 12 e 13, vem nos lembrar e nos desafiar a verdade de que nós somos salvos, sim, em Cristo, para bem mais do que o perdão, nós somos salvos para a mudança. Vamos enfatizar isso aqui bastante ao longo dessa mensagem. Vamos compreender só um pouquinho, então, o que está acontecendo aqui a essa altura na carta de Filipenses, tá bom? Lá atrás, no capítulo 1, versículo 27, Paulo chama os crentes de Filipenses a viverem de modo digno do Evangelho. E a pergunta que surge, então, como é que a gente pode viver de modo digno do Evangelho? Em outras palavras, como a gente pode viver uma vida cristã na plenitude, agradando a Deus, sendo obedientes a Deus, obedecendo a sua lei? Como conseguir viver essa vida? E Paulo, então, ele vai mostrando o caminho para nós. Na verdade, é Deus nos mostrando o caminho através do seu apóstolo, lá então, e aqui agora aplicando para as nossas vidas. No texto da carta de Paulo, ali, entre o capítulo 1 e no capítulo 2, até chegar nesse versículo, Paulo faz diversas exortações relacionais para o relacionamento dos crentes. Ele exorta também ao compromisso com a causa do Evangelho. E sabe para onde ele vai? Depois de fazer essas exortações, ele vai ao exemplo de Cristo, que foi a mensagem do pastor Walter na semana passada. E ali nós vemos no exemplo de Cristo que ele se esvaziou totalmente, ele foi humilde verdadeiramente, cumpriu a missão que foi dada a ele, e depois, então, e por isso ele foi exaltado por Deus. E ainda será mais exaltado ainda na sua volta, como eu preguei no domingo pela manhã. E então chegamos no versículo 12, quando o apóstolo Paulo diz assim: assim, pois, meus irmãos amados, não só na minha presença, muito mais agora na ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Assim, pois, olha, a equipe pastoral tem estudado junto sobre pregação expositiva toda quinta-feira pela manhã, e no nosso último estudo, uma das coisas que a gente estava comentando sobre a aula que nós assistimos juntos e comentamos, é que quando os pastores pregam expositivamente na igreja, os professores ensinam a Bíblia expositivamente, a igreja aprende a ler a Bíblia. Isso não é verdade? Você já sabe, por tanto ouvir a gente falando isso, que quando tem um assim, um pois, um portanto, você tem que olhar para trás, você tem que olhar o contexto da passagem, do versículo, porque tem alguma coisa ali atrás que foi dita que é importante. E agora, então, vai vir a conclusão do que já foi dito. Eu acabei de dizer para vocês o que Paulo vinha dizendo. Assim, pois, agora ele vai concluir o seu raciocínio, e ele vai concluir esse seu raciocínio chegando aqui em Filipenses 2, 12 e 13. Grandes estudiosos da Bíblia fizeram algumas observações, alguns comentários muito interessantes sobre essa passagem. Por exemplo, o notório, muito conhecido Martin Lloyd Jones, ele foi capelão da rainha da Inglaterra, ele diz que essa passagem é um dos mais perfeitos sumários da vida cristã que você poderia encontrar até na Bíblia. E é uma das declarações mais ricas do apóstolo Paulo. Olha que beleza a gente poder conversar e refletir sobre essa passagem. Espero que a sua Bíblia esteja aberta em Filipenses 2, 12 e 13, porque esse é o texto que Martin Lloyd Jones está falando aqui, que é fantástico, tá? Um outro autor também, ele diz que aqui está a mais forte expressão bíblica da atividade humana e da atividade divina na nossa santificação, no nosso crescimento espiritual. E então, o apóstolo Paulo, ele, depois de ter falado do exemplo de Cristo, dos efeitos da obra de Cristo na cruz, em quem nós somos hoje e em como nós devemos viver, então ele sai com essa. Assim, pois, vamos então às conclusões desse raciocínio. E qual é a conclusão? Que nós somos salvos em Cristo para muito mais do que sermos perdoados. Fomos salvos para ser mudados, transformados para a mudança.
E a pergunta que nós vamos procurar responder aqui, biblicamente, com vocês, é como é possível as pessoas mudarem? A gente já se desencantou com a gente mesmo, quem sabe, com outras pessoas, com promessas de mudanças que não vieram. Como é de fato possível uma mudança verdadeira, profunda, permanente? Tá? A resposta para isso, e é uma resposta admirável essa, e é linda mesmo, à medida que a gente for entrando no texto, você vai ver isso, é que essa mudança se dá por meio de uma dinâmica divino-humana, humano-divina. Não do tipo daquela que está lá no livro de Heresias, capítulo 23, versículo 1, faça a tua parte que eu farei a minha. Conhece esse livro? Não está na Bíblia, tá? Faça a tua parte que eu farei a minha. Não é esse tipo de participação divino-humana que nós estamos falando aqui, não. Sabe por quê? Se nós tivéssemos que fazer uma parte nossa, que fosse 1%, só na nossa força seria um fracasso total. Então, é um outro tipo de sinergia, um outro tipo de ação conjunta entre nós e Deus nas mudanças na nossa vida. E a primeira maneira como isso acontece, para nós entendermos essa dinâmica, é que a mudança é nossa responsabilidade como novas criaturas. O texto bíblico é muito claro nisso. Assim, pois, amados meus, Paulo está falando com irmãos em Cristo, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. O contexto da mudança de Paulo aqui é na ausência dele, é um contexto adverso, um contexto difícil para aquela igreja de Filipos, que amava o seu pastor, que queria tê-lo por perto, e ele não estava mais perto deles porque ele estava preso, longe dali, não estava em Filipos, ele estava em Roma, preso, e a igreja, então, está desamparada da sua liderança. E aí, o que fazer nessa hora? Quando você não pode mais contar com o pastor ali para dirigir os cultos, no nosso caso, você não pode nem ir para os cultos mais, o que você faz? Desiste, você retrocede, você entra em colapso espiritual. Paulo está preocupado com isso, e ele, então, ele vai encorajá-los a perseverarem, a avançarem espiritualmente, mesmo na ausência dele. E ele diz, então, que o agente desta mudança começa pelo próprio crente, pela nova criatura em Cristo. Ele está se referindo aos crentes da igreja de Filipos. Hoje eu me dirijo aqui aos crentes da Igreja Presbiteriana Nacional, de qualquer outra igreja que estiver aqui, aqueles que são verdadeiros crentes em Cristo, nas circunstâncias externas desfavoráveis que nós estamos vivendo. Ainda assim, é hora de avançar, não é hora de estagnar, não é hora de retroceder. Essa é a mensagem que Paulo deu lá e que hoje nós ouvimos aqui também, através deste texto bíblico. E a ação proposta pelo apóstolo Paulo, nesse contexto, para esses crentes, olha, vocês precisam desenvolver, obedecer a Deus cada vez mais, cada vez melhor. Portanto, não cabe a displicência espiritual. E um detalhe que é importante, talvez para quem conhece um pouquinho menos a Bíblia, não confunda o que Paulo está dizendo aqui com você trabalhar para ganhar a salvação. Paulo não está falando isso. Ele está dizendo, Deus está falando conosco, que é para nós desenvolvermos a nossa salvação. Já é nossa. E não é para a gente fazer algo para ganhar ou para merecer essa salvação. Há um texto bíblico que deixa isso muito claro, do apóstolo também, em outro livro, Romanos 4, 5, que ele diz assim, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Aqui está dizendo que não é resultado de trabalho, que Deus justifica, Deus perdoa, Deus salva o ímpio, não aquele que é bom de coração, porque não existe ninguém que é bom de coração. Todos nós, até que Cristo venha a nós, somos considerados ímpios, significa sem temor de Deus, rebeldes a Deus, apáticos para um relacionamento profundo com Deus. Então, porque já fomos salvos, é hora da gente continuar desenvolvendo a nossa salvação com todo empenho, procurando crescer, e isso implica em quê? Mudança. É preciso mudar. Fomos chamados para a mudança. E qual é o objeto a ser desenvolvido? O apóstolo diz, Deus está nos falando, desenvolvei a vossa salvação. Como eu disse, é propriedade nossa, não porque a gente mereceu, mas porque Cristo pagou o preço necessário para que nós pudéssemos ser salvos, e Ele nos deu como um presente gracioso, pela fé nossa, pelo nosso arrependimento,
ele automaticamente nos dá este presente, esta salvação, e nos capacita ao arrependimento e nos capacita à fé. Agora, vamos pensar nessa palavrinha, salvação. Quem é salvo de algum perigo, né? Nós estamos todos dentro de casa esperando ser salvos da contaminação do vírus, do coronavírus. Então, nós não queremos ser contaminados, estamos nos resguardando, nos protegendo para sermos salvos desta pandemia. Deus queira que você e eu todos sejamos salvos disso. De que salvação está falando aqui? Claro que é a salvação da ira de Deus. Deus tem toda a razão, com justiça, de descarregar a sua justa ira sobre pecadores rebeldes como eu e como você. Eu sei que isso não é agradável de ouvir, isso causa um mal-estar, às vezes embrulha o estômago de algumas pessoas, mas isso só prova a nossa rebeldia. A gente não aceita o diagnóstico que Deus dá de nós e a gente não aceita a sentença que ele lança sobre nós, por Deus ser infinitamente bom e justo. A nossa rebelião é de uma gravidade infinita e nós merecemos a condenação no inferno por causa disso. Só que eu queria mencionar aqui para vocês uma reflexão que Jonathan Edwards fez, um grande avivalista do século XVIII, uma das mentes mais brilhantes dos Estados Unidos, a respeito disso. Ele diz, olha, a salvação vai muito além da salvação da ira de Deus. Ele diz mais, é um erro abraçar a Cristo apenas como salvador das consequências do pecado, como uma apólice de seguro contra o inferno. Pessoas assim querem, sabe o quê? Um escudo para se defender do desprazer de Deus, da ira de Deus, simplesmente. Elas não querem a mudança. E ele então complementa dizendo que nós somos salvos, não apenas dos efeitos do pecado, não apenas para parar nisso, mas nós somos salvos do pecado. Nós somos salvos do pecado, do seu poder escravizante, do seu poder destrutivo. Nós somos salvos disso. E é esta salvação, deste poder do pecado, que o apóstolo Paulo está nesse texto bíblico inspirado, escrito por ele, Deus está nos desafiando a continuarmos desenvolvendo a salvação do poder do pecado na nossa vida. Não é algo automático, no momento em que você se torna uma nova criatura, você já tem tudo aprendido, tudo resolvido. Não, é um aprendizado, é uma caminhada, é um progresso. Deus espera que nós avancemos e progridamos cada vez mais na experiência diária de cada um de nós, de abandonar o pecado, abandonar a nossa rebelião com Deus. Você pode chamar isso de ficar cada vez mais parecido com Cristo, ou você pode chamar isso de maturidade cristã, você pode chamar isso de mudança de caráter ou de conduta, você pode chamar isso de santificação, mas tudo isso implica em mudança do nosso coração, mudança dos nossos valores, mudança da nossa atitude. E nós temos, então, uma responsabilidade e um encargo depois que nós somos salvos, depois de nos tornarmos novas criaturas. E o nosso encargo, a nossa responsabilidade é, nós temos que mudar, nós temos que progredir, nós temos que nos santificar, nós temos que amadurecer, se de fato nós temos uma aliança com Cristo, se de fato nós somos uma nova criatura. E ainda, o apóstolo nos disse para a igreja de Filipos, naquela época, e hoje nós estamos aqui para aprender também para a nossa vida, que este progresso, esta mudança deve ser feito com temor e tremor. Temor e tremor. O temor pode ser, no original grego, é fobia, tá? E a palavra fobia, no grego, ela sim pode estar associada a terror, com coisas que nos amedrontam, mas ela também era usada, no seu contexto ali na língua grega, como respeito, um respeito humilde do nosso coração. Então, quando nós lemos aqui que a nossa mudança deve acontecer a partir de um temor humilde, nós não podemos hesitar, não pode ser aquele medo de mudança que nos paralisa, mas deve ser um receio por saber que nós estamos lidando com uma área muito difícil para nós e que nós vamos precisar de uma ajuda sobrenatural para isso. E o tremor aqui, gente, olha, o tremor que ele fala aqui é uma oposição àquela pessoa que está firme na sua arrogância. Ela se acha capaz, forte, poderosa, que ela tem dentro dela mesmo os recursos que ela precisa, ela só vai adiar a decepção. E ao contrário disso, nós somos chamados aqui
a um tremor humilde, uma humildade, que eu vou citar mais uma vez aqui, aquele grande avivalista Jonathan Edwards, que ele dizia que era a humildade evangélica. Olha que conceito interessante. Ele contrastava a humildade evangélica com a humildade formal, a humildade legal. A humildade legal, segundo ele, é aquela que o pastor Walter falou semana passada em Filipenses 2:10. Vai chegar uma hora que todo mundo vai ter que se humilhar na presença de Jesus, reconhecendo a maldade do seu coração, reconhecendo o poder soberano de Jesus Cristo. Olha, vencido pelo cansaço e desgostoso, muitas pessoas serão humilhadas legalmente, formalmente diante de Deus. A humildade evangélica é diferente. Ela não vai esperar esse dia, quando não tiver mais o que fazer, mas a humildade, ou a humilhação evangélica, é aquela renúncia mais difícil que existe. É mais difícil renunciar a isso do que aos prazeres indevidos dessa vida. Sabe qual é a renúncia da humildade evangélica? É você renunciar à autodivinação, à glória do seu eu, do eu mesmo, é você se recusar à autoexaltação. Isso é muito difícil, gente, porque todos nós temos essa semente que vem desde Adão até os nossos dias. Nós queremos ser deuses. Se não pudermos sermos deuses, pelo menos queremos ser tratados e reconhecidos como deuses. E só o Espírito Santo de Deus pode nos levar docilmente a essa posição. Então, eu quero resumir essa primeira participação, a participação minha, sua. Se você é uma nova criatura, você foi chamado para a mudança e é a sua responsabilidade, é a minha responsabilidade desenvolvermos a nossa salvação, aprendendo a mudar cada dia mais, ficando mais parecidos com Jesus. É assim que essa mudança acontece. Ela precisa acontecer, nós somos chamados para isso. Não vai acontecer com os arrogantes que se acham capazes, que têm forças para isso, que dentro deles tem todo o potencial, como existem algumas escolas de pensamento, né, nos nossos dias hoje, aí, treinando as pessoas para procurar lá dentro seus recursos naturais, e mesmo apesar das pressões mais desfavoráveis, como as que nós estamos vivendo hoje, nós somos chamados para ficar cada vez mais parecidos com Jesus, com essa humildade evangélica totalmente dependente de Deus. Quero te fazer algumas perguntas. Você tem avançado assim na sua salvação? Quando você olha no espelho, você vê cada vez mais Cristo em você ou cada vez mais eu mesmo? Que as pessoas que convivem com você estão vendo cada vez mais Cristo ou cada vez mais o seu ego, a sua vaidade, buscando a glória pessoal? Você sabe aí no segredo do seu coração se a imoralidade tem tomado conta da sua vida, se a calúnia, a maledicência fazem parte constantemente da sua vida também, o descontrole, a falta de domínio próprio com a comida, a bebida, o dinheiro. Gente, o pecado ele é muito variado, muito criativo, mas nós somos chamados para mudar. Você tem mudado? Talvez você diga que já tentou e que não consegue mudar. Primeiro, você precisa estar comprometido com a mudança. Você tem buscado os meios de graça para isso? Realmente, você não tem em você a capacidade. Parece que Deus está exigindo da gente uma marca muito alta que a gente não se sente capaz de alcançar. E você tem, então, diante desse desafio, dessa dificuldade, buscar os meios de graça, a palavra de Deus por excelência. Você que é um crente em Cristo, a oração, seu culto individual, seu culto doméstico, você tem procurado não perder as lives da semana, tem procurado não perder também esse momento de culto doméstico aqui, em que nós estamos juntos, pois fomos salvos em Cristo, meus queridos, para sermos bem mais do que perdoados, para bem mais do que o perdão. Fomos salvos para a mudança. E isso é possível graças a essa dinâmica divino-humana. E assim, o segundo versículo, o versículo 13, ele vai nos ensinar que a mudança também é responsabilidade de Deus como nosso Salvador. Na verdade, a nossa salvação começa com Deus, continua com Deus e terminará com Deus. E nós vamos ser participantes nesse processo. Depois de totalmente salvos, sem nenhuma participação nossa, daqui por diante, nós temos uma participação. E qual é a participação de Deus? Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Aqui, o agente da mudança já não é mais o crente, é Deus. Deus é quem? Está escrito aqui, olha. Deus é quem?
O apóstolo Paulo está preso, está distante, está impotente de ajudar, de fazer qualquer coisa pelas suas ovelhas lá em Filipos, e algo parecido está acontecendo com a IPN e com as demais igrejas, né? Todos os crentes reclusos nas suas casas, não podem se encontrar, não tem como participar de aula de escola dominical, como nós tínhamos lá 25 classes de escola dominical, da infância, adolescência, jovens e adultos. Acabou, não podemos ter isso agora. Mas veja só, meus queridos, que embora a liderança tenha um papel muito importante, é um dom de Deus para a igreja, pastores, mestres, evangelistas, a liderança de um modo geral, Deus assim o quis para a edificação da igreja, mas quem está edificando, mesmo quando os líderes estão presentes, é o próprio Deus. E quando os líderes são tirados ou são impedidos de uma ação mais efetiva, como aconteceu com o apóstolo Paulo, aquele que é essencial, o único que é essencial, continua com vocês. Deus é quem? Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Se não fosse assim nos dias de perseguição da igreja, quando a igreja se escondia pelas catacumbas, e até hoje, quando ela se esconde da perseguição de povos ateus ou povos islâmicos, o evangelho continua progredindo, mesmo quando a liderança está impedida de uma ação mais efetiva, porque Deus é quem promove o crescimento da sua igreja. De um jeito ou de outro, Deus está comprometido com isso. Tem muita gente que, ouvindo uma coisa dessa, pode pensar assim, bom, então a gente não precisa de igreja, vou aderir agora aos desigrejados voluntários. Quem faz isso está distorcendo o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. Ela não nos incentiva ao desigrejamento voluntário. Mas quando o desigrejamento é compulsório como o nosso, nós temos essa esperança de que não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco e não vemos a hora de retornar para os nossos meios de graça, com todos reunidos, liderança, membros, a interação entre os membros, que é fundamental também para a mudança e também essa interação com a liderança da igreja. O texto bíblico continua e descreve qual é a ação divina. Aqui tem coisas muito bonitas nessa passagem. Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar. Sabe qual é a palavra grega para efetua? Qual é o verbo efetuar no grego? Energeo. Vou repetir. Energeo. O que essa palavra te lembra assim? Soa familiar para você. Energia. Deus energiza o crente, seu filho, uma nova criatura, tanto no seu querer, quanto no seu realizar. Sabe qual é a palavra no realizar aqui, se referindo a nós? Energel de novo. Então, Deus energiza a minha vontade, Deus energiza a minha energia, ou seja, a minha energia é dependente da energia que vem de Deus. Se não fosse essa energização sobrenatural divina, eu não iria querer Deus. Você não ia querer. Você não ia querer, você não ia, e se quisesse, não ia conseguir. Mas o fato é que a gente nem quer e nem consegue, se primeiro Deus não vier ao nosso coração e tocar ao nosso coração. Tudo de bom que brota de dentro do seu coração, de amor a Deus, amor ao próximo, de interesse pelas coisas espirituais, sabe de onde vem? Deus é quem? Deus é quem energiza o seu coração para isso, no sentido sobrenatural e espiritual da palavra. Martin Lloyd Jones ele diz uma coisa muito interessante, eu já mencionei ele aqui hoje. Deus não força a nossa vontade quando ele faz isso. Antes, Deus faz algo muito mais bondoso. Ele persuade a nossa vontade e nos dá santos desejos. E então nós passamos a querer essas coisas. E o nosso desejo passa a ser realizar essas coisas boas, de amor a Deus, amor ao próximo, de crescimento espiritual. John Murray também resumiu isso muito assim, inteligentemente. Ele disse, porque Deus trabalha em nós, nós trabalhamos. Lá não estava dito que nós temos que desenvolver a nossa salvação, e agora nos está dizendo que Deus energiza o nosso coração. Então, por que Deus está fazendo isso dentro de nós? Porque Deus está trabalhando em nós. Então, nós trabalhamos para o nosso próprio crescimento espiritual. Agora, isso nunca seria possível se primeiramente a gente não fosse regenerado pelo Espírito Santo. Por isso, se você está me ouvindo falar dessas coisas, e talvez isso soe até um pouco estranho para você, esse tema de mudança, de santificação, à luz da Bíblia, olha,
Tem que nascer de novo. Não tem outro jeito, não. Sabe? Não basta saber que Deus existe, que a Bíblia é a palavra de Deus, que Cristo veio ao mundo, que ele morreu pelos nossos pecados. Você precisa nascer de novo, senão nada disso aqui se tornará concreto, palpável na sua vida. Precisa ter uma aliança com Cristo, precisa se tornar uma nova criatura, porque o ser humano ele não pode mudar e ele não quer mudar, a não ser que Deus toque o seu coração. Ele não pode e não quer obedecer à lei de Deus. Ele não pode e não quer amar a Deus acima de todas as coisas. Ele não pode, não consegue e não quer, não tem desejo de amar o seu próximo como a ele mesmo. É Deus quem nos habilita, é Deus quem faz a gente querer mudar, é Deus quem muda de verdade a gente, no coração e na conduta. Por isso a gente diz que ninguém muda, que isso não é possível. Nós estamos desacreditando do Evangelho. Ninguém muda se for pelos meios equivocados, se não tiver uma correta compreensão da mudança bíblica, como ela se processa, mesmo que seja um crente. É verdade, crentes, novas criaturas, não mudam se não compreenderem essa dinâmica divina, humana, da nossa transformação. E o apóstolo Paulo, ele reafirma isso lá no comecinho da carta de Filipenses, quando ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. De novo, Deus está se comprometendo. É ele que começou a continuar e terminar esta obra. E o que Deus está mudando? Quem é que Deus está mudando? Ele está mudando o crente, aquele que já foi assim alcançado pela palavra de Deus, ele que começou a boa obra, Deus nos salvou da condenação do pecado, agora Deus está nos salvando do poder do pecado, por essas mudanças contínuas e progressivas, e finalmente nós seremos salvos da presença do pecado, quando Cristo voltar para nos buscar. E sabe por que Deus fez isso? Pois Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Aqui é uma palavrinha só no grego, eudóquia. Sabe o que significa eudóquia? Boa vontade, bom intento, benevolência. Deus fez o que fez, não porque eu merecia ou você merecia, porque você era bom, por méritos éticos, morais. Deus não salva, Deus não transforma ninguém que já se considera bom. Ele salva e transforma os doentes. Os sãos não precisam de médico. E pior que o pecador, ele não admite que ele está doente, que ele é orgulhoso, que ele é vaidoso, que ele é rebelde. É preciso o toque do Espírito Santo de Deus para desmoronar esse nosso coração de pedra e a gente finalmente enxergar quem de fato nós somos, maus por natureza, e quem de fato Deus é, maravilhoso na sua grandeza. Você sente Deus agindo assim no seu coração? Te fazendo enxergar maravilhado a grandeza de Deus, te fazendo enxergar envergonhado sua pecaminosidade, seu pecado. Você sente Deus mostrando áreas obscuras da sua vida e Ele mesmo te motivando, te dispondo, às vezes com lágrimas, com dor no coração, para que Ele transforme o seu coração. Não adianta você dizer que é crente, que é membro de igreja, que conhece a Bíblia, que já leu tudo, que sabe muito, se você não sente Deus agindo no seu coração. Se esse é quem não está agindo aí, você é só um religioso. Mas a prova cabal de que nós somos novas criaturas é que Deus é quem está efetuando, está movendo o nosso coração a querer e de fato a conseguirmos mudar. Este é o teste verdadeiro da vida cristã. Deus energizando uma vida santa no seu coração, nos seus valores e, a partir daí, na sua conduta e também nos seus relacionamentos. Quero concluir, meus queridos, esta é a mensagem que nós encontramos aqui, central nestes 2 versículos. Você foi salvo por Cristo para ser muito mais do que perdoado. Você foi salvo para ser mudado, transformado, de maneira a estar preparado para morar lá na eternidade, porque lá vão morar pessoas mudadas, transformadas, parecidas com o nosso irmão primogênito, que é Jesus Cristo. E essa mudança é nossa responsabilidade como novas criaturas, mas ela é também responsabilidade de Deus como nosso Salvador, que nos deu essa salvação tão maravilhosa. E como é que a gente concilia, então, essa ambiguidade, né, esse paradoxo? É Deus
ou é a gente? É a gente ou é Deus? A gente não exclui nenhuma coisa nem a outra. São as duas coisas, ok? A salvação é dádiva de Deus. Deus continua agindo dentro de nós para que agora o meu esforço, o seu esforço resulte em desenvolvimento da nossa salvação no sentido da maturidade, do crescimento espiritual e da mudança. A gente não pode esquecer nunca, então, que, vou até citar aqui literalmente o que Matt Chandler disse, olha, não esqueça que Deus não espera algo de você sem lhe conceder poder para obedecer e perdão por não obedecer. Olha que Deus maravilhoso. Ele coloca a marca lá em cima para a gente, mas ele nos dá graça para chegarmos lá, e quando nós não chegamos, quando nós tropeçamos, ele nos perdoa, restaura para a gente continuar essa nossa caminhada. Sabe, então, como você pode agora colocar em prática essa mensagem de hoje? Semana que vem, o próximo pregador vai abordar alguns exemplos práticos, mas eu quero deixar com você um fechamento que eu sempre faço na nossa série do Fruto do Espírito, nas lives semanais. Aprendendo com John Piper. A mudança acontece assim. Você ouve a palavra, você acabou de ouvir. Agora você crê nessa palavra. Você precisa colocar sua fé e sua confiança nisso. Se Deus falou, se é assim que as coisas são, é assim que elas serão. Nessa hora em que você ouviu e creu, Deus entra em ação. Ele faz um milagre dentro do seu coração. Ele mata o pecado, seja da imoralidade, da vaidade, da maledicência, do que for que precisa mudar, da impaciência, do mau gênio. Deus mata o pecado e Deus gera a santidade dentro do seu coração. Sabe agora qual é o último passo? O seu. Obedece. No milagre que Deus já está fazendo na sua vida. Você foi chamado para ser muito mais do que perdoado. Você foi chamado para mudança, para transformação. Que Deus te abençoe e te capacite a isso cada vez mais.